Glórias a Deus. Entramos ao vivo aqui para mais uma meditação que se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 1 a seguir. A palavra do Senhor é bem clara. É de Davi e Golias, quando Davi derrotou o gigante Golias. Mas vamos ler lá a parte que ele fala algo para nossa meditação. Disse mais o filisteu: desafio a freira de Israel, dá-me um homem para que ambos perejamos. Ouvindo Saul todo Israel a palavra do filisteu, empontaram e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Tinha 8 filhos, e nos dias de Saul esse homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra: Eliabe, primogênito; o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém durante 40 dias. Apresentou-se o filisteu pela manhã à tarde. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos, torna para seus irmãos. É verdade, mas toma para seus irmãos em efa desde grão tostado e estes 10 pães, e corra e leva ao arraial a teus irmãos. Agora vamos ler outra parte. Agora. Disse Davi, no versículo 29, disse Davi: que fiz agora eu? Não posso fazer alguma pergunta? Então desviou para outro, falou a mesma coisa. O povo lhe tomou responder como antes. Vamos ver aqui agora outra parte, meus irmãos, da Bíblia, que é a meditação. Entrando Davi ainda a falar, agora no versículo 23, estando Davi ainda a falar, veio subindo do exército o homem filisteu, guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem filisteu, fugiram de diante dele. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu para afrontar Israel? Quem matar o rei cumultará as grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Agora vamos ver, meus irmãos, no outro versículo. Eu estou tentando achar aqui para vocês verem. Amém. Davi mata Golias. Agora no capítulo 17, no versículo de número 38. Então Saul vestiu a Davi com a sua armadura, sua própria armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e fez envergar uma couraça, uma couraça. O filisteu também, agora no versículo 41, o filisteu também se aproximava de Davi. O seu escudeiro ia diante dele.
olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, e eu com escudo, mas venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus a quem tens afrontado. Daí vamos ver aqui no versículo 49, onde Davi matou o filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra com a funda e atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encavou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Viu, meus irmãos? É isso aí. O filisteu caiu com o rosto em terra e morreu. Quantos Davi tem no nosso meio? Quantos filisteus tem no nosso meio? Quantos filisteus tem no nosso meio? Quantos Davi tem? Tem muitos Davi. Mas também tem muitos Golias no nosso meio. Muitos Golias que querem fazer a vontade deles, querem fazer a sua própria vontade, querem fazer de ti a sua própria confiança. Vamos apanhar um fundo e vamos meditar na palavra de Deus para essa noite, e daqui a pouco vamos orar com vocês, amém? Então, meus irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era o segundo coração do Pai. Não existe um coração tão bondoso como o de Davi. Ele teve muitas das vezes a chance de matar Saul. Ele matou os gigantes Golias. Os gigantes Golias foi ferido por Davi, porque muitos desprezavam Davi. Muitos pensavam, Davi, você não vai vencer esse gigante vai te matar, Davi. Esse gigante vai acabar te matando aí agora, porque você é uma criança, você é um moço ainda, você é um jovem. Mas Davi era ruivo, Davi era de boa aparência, Davi era um bom homem do Senhor, Davi andava com Deus para todo sempre. E ainda que muitos desprezam o mais pequenino da casa do Senhor, o Deus de Israel não despreza. Porque para Deus, o mais pequeno é o exaltado, o mais grande é o humilhado, e quem se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Por isso que Davi foi exaltado lá no dia que ele matou aquele gigante. Davi estava ali disposto a pelejar. Davi estava disposto a pelejar contra aquele gigante, meus irmãos. Vamos voltar. Eu vou no mercado que veio com Davi, meus irmãos, estava disposto a pelejar contra aquele gigante. Ele pelejou contra aquele gigante, lutou dia e noite contra o gigante Golias. Ele lutou. Eu imagino que era umas 6 e pouco da tarde quando ele lutou, ou era uma meio-dia, ou era umas 4 e pouco. Eu não posso adivinhar a hora, mas era uma tarde que ele lutou, ou numa noite talvez. Então, meus irmãos, quantos Golias tem em nosso meio? Quantos Davi tem em nosso meio? Existem muitos Davi, existem muitos Golias para afrontar o povo de Deus. Muitos Golias que afrontam a Deus, muitos Golias que desafiam Deus, muitos Golias que brincam com Deus. Até no meio do altar tem Golias lá, nós vemos Golias, nós sempre estamos vendo os Golias lá.
lá no altar, falando coisa nada a ver, murmurando. Também Golias, que fica falando heresias, coisas nada a ver que não convém no altar do Senhor. E Davi foi guerreiro de guerra. Davi era pastor de ovelhas. Davi sempre foi fiel e temente a Deus. E quantos Golias tem por aí? E quantos Jezabel tem por aí? E quantos filisteus tem por aí? E quantos amorreus tem por aí? Tem muitos amorreus, muitos filisteus, muitos Golias soltos por aí. Se você não é um Golias, levanta sua mão e dá um brado de glória para aquele que merece toda a glória, aquele que merece toda a honra. Desde o primeiro céu até o último céu que chegou lá, Ele merece a glória, Ele merece a honra, Deus merece a glória. Somente Ele, Altíssimo, Altíssimo Deus, ao Santíssimo Deus. Porque é Golias? Porque é Golias, meu Deus? Mas Davi é um homem que teme a Deus, é chegado à vontade do Pai, faz a vontade do Pai, teme a Deus de coração, teme a Deus de espírito e verdade, teme a Deus de corpo, alma e espírito. Ele é o único que temia a Deus naquele tempo. Naquele tempo tinha muitos profetas de Deus, mas Davi era um dos que mais temia a Deus. Eu admiro a passagem de Davi, porque eu me dou bem na história dele, eu penso igual a ele. Davi teve a chance de destruir Saul, meus irmãos. Você não faz ideia. Davi teve a chance de matar Saul ali e não matou, porque ele teve misericórdia e compaixão. E quantas pessoas não têm compaixão hoje em dia? Quantas pessoas vivem sem compaixão? Quantas pessoas vivem sem compaixão? Quantas pessoas não têm compaixão da alma do seu próximo? E nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter misericórdia. Usar misericórdia para com essas almas. Usar misericórdia. Usar misericórdia para com o próximo. Para com a próxima. Com as almas que estão por aí afora. Olha, você julga um drogado. Você julga um viciado. Você julga um mendigo. Você julga uma pessoa de rua. Você julga por exemplo, um gari, você julga. Você julga também uma freira, só porque ela está lá vestida. Não, que ela adora a imagem, mas é certo, de certo ela adora a imagem. Mas não julga isso. Você julga um homem que é coletor de lixo. Mas não é para julgar. Talvez que a pessoa tenha um coração bom igual de Davi. Quantos Davi tem por aí no mundo? Ô Davi, acorda Davi. Olha o tanto de Davi que tem por aí. Os Davi que estão dormindo, tem que acordar e usar o dom que Deus deu, o talento que Deus deu. Os Davi que não estão despertados, os Davi que não despertaram ainda do sono, os Davi que estão dormindo para até falar chega. Desperta, Davi. Todos os Davi que estão dormindo, desperta, Davi. E não vivem igual Golias, Davi. Viva igual Davi. Porque Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Deus vai exaltar a sua fé. Para todo sempre Ele vai exaltar a sua fé. Porque o homem não pode exaltar a sua fé, mas Deus pode. Amém, meus irmãos? Essa foi a meditação de hoje. Agora vamos para a parte da oração. Amém? Vamos orar para terminar a live de hoje. A live encerrando com essa live de hoje foi esta oração, amém. Soberano eterno Deus, agradecemos a Ti mais essa noite, Pai, por mais essa oração, por mais a meditação, Papai, que fizemos aqui agora, que fizemos perante a Ti, Papai. Pai, Te agradecemos aqui agora, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Papai, nós te agradecemos pelo pão, pela água, pela carne, por tudo que o Senhor tem dado para nós, entregar em nossas mãos. Deus, nós te agradecemos também, Papai, pelo respirar, pelo acordar, Papai, com vida. Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje que nós temos respirado o ar. Pai, o ar que o Senhor tem formado, o ar que o Senhor tem colocado aí para respirar, porque sem o ar nós não respira.
Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, Pai, acordado bem na sua presença. De ter acordado bem em sua presença. Nós te agradecemos. Pai, obrigado, Pai, por mais uma noite. Obrigado por mais uma noite, Pai. Obrigado por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Papai. Nós te agradecemos para sempre. Nós te agradecemos para sempre, Pai. Deus, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma noite. Perdoa o pecado, Pai. Perdoa a falha. Perdoa a iniquidade. Perdoa a fraqueza, Pai. Perdoa a transgressão, Papai. Perdoa, Pai, tudo que nós temos feito. Pai, entrega, ligamos, Pai, nessas mãos, nossas vidas. Já te agradecemos. Pai, dá livramento para aquela pessoa que está na rua, livre do roubo, da bala perdida, do assalto. Pai, nós já te agradecemos, certo da vitória e certo da sua resposta, Papai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Papai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, agradecemos a Deus por mais uma noite, estar na presença dEle, fazendo essa live contigo, que esteve presente, com vocês que vão escutar daqui a pouco a live. Deus abençoe suas vidas, amém. Que o Senhor possa dar em dobro para a sua vida e retribuir vocês que são inscritos e vocês que não são também, amém. Não que nós estamos pedindo inscrito, mas nós estamos fazendo a live de recordação, vídeos de recordação. Amém. Deus abençoe suas vidas. Fique na paz do Senhor. Fique na paz de Jesus. Se inscreva no canal e me siga nas minhas redes sociais. Que Deus possa te abençoar cada vez mais e mais. Fique na paz do Senhor. Fique na paz de Jesus Cristo.